Olá, pessoal! Meu nome é Cristiana Costa e eu vou trazer mais uma dica de direito constitucional para você, dessa vez sobre nacionalidade, sobre os cargos privativos de brasileiros natos. Parece ser uma besteira, mas tudo na Constituição tem uma lógica. Eu costumo dizer aos meus alunos que se você encontrar a lógica da questão, você não precisa decorar basicamente nada na Constituição Federal. E os cargos privativos de brasileiros natos também seguem essa lógica. Então, são privativos de brasileiros natos o cargo de presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Aí você pode me perguntar, mas Cristiana, qual a diferença entre um brasileiro nato e naturalizado para fins de exercer um desses cargos? É basicamente uma. É que o brasileiro nato é aquele que nasceu brasileiro, enquanto que o naturalizado é aquele que não nasceu brasileiro, ele adquiriu a nacionalidade brasileira depois. Então, você que está me assistindo, provavelmente é um brasileiro nato, você não precisou pedir a nacionalidade brasileira, você já nasceu brasileiro. Isso significa dizer que você tem, em tese, a noção de patriotismo de berço. E por que é que dos três chefes do executivo, presidente, governador e prefeito, só o presidente da República precisa ser brasileiro nato? É que só o presidente da República é o nosso chefe de Estado, é aquele que cuida da soberania do nosso país. Já o governador do Estado e o prefeito, ele só é um chefe de governo, ou seja, ele só nos representa internamente no âmbito do ente federativo. Já o presidente nos representa em nossa soberania. E é por isso que ele tem que ser brasileiro nato, porque a soberania poderia ser comprometida caso ele não tivesse essa noção de patriotismo de berço. E aí você vai adotar esse pensamento em todos os demais cargos. Só que aí vem a lógica, né? Se o presidente da República tem Senado, todos aqueles que estão na linha sucessória do presidente, eles também devem ser natos, porque eles também podem, em algum momento, eventualmente assumir a presidência. Então, na linha sucessória do presidente, viria o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os ministros e o presidente, perdão, do STF. Então, todos eles teriam que ser brasileiros natos, porque eventualmente ele pode vir a ocupar a presidência e nos representar em nossa soberania. Mas quando ele fala do Supremo Tribunal Federal, ele não diz que é privativo de brasileiro nato o cargo de presidente do Supremo, e sim o cargo de ministro do Supremo, o que significa dizer que os 11 ministros do Supremo precisam ser brasileiros natos. Perfeito? E de onde é que vem essa ideia de que os 11, não só o presidente, como acontece na Câmara e no Senado, precisa ser nato, mas os 11 ministros precisam ser? Tem uma razão também. É porque o Supremo Tribunal Federal é o protetor da nossa Constituição Federal. Ele quem interpreta, quem protege a Constituição Federal, e para isso a gente exige brasileiros natos que tenham essa noção de patriotismo de berço. Já os três últimos, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa, esses três últimos são privativos de brasileiros natos por uma questão de segurança nacional. Então, numa carreira diplomática, uma diplomacia mal feita, uma comunicação mal feita, ela pode gerar uma guerra. Então, as carreiras diplomáticas são privativas de brasileiros natos. O outro, oficial das Forças Armadas. Os oficiais são as altas patentes. São aqueles que, numa eventual guerra, coordenarão as tropas. Então, por uma questão de segurança nacional, esses oficiais, essas altas patentes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, têm que ser brasileiros natos. E o último, ministro da Defesa, que também cuida da segurança nacional. E por isso, dos ministérios que a gente tem hoje, o único que tem que ser ocupado por um brasileiro nato necessariamente é o da Defesa. Agora, indiretamente, eu posso apontar outros. Por exemplo, o presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, obrigatoriamente será o presidente do Supremo. Então, o cargo será ocupado por um brasileiro nato. O presidente e o vice-presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, obrigatoriamente serão ocupados por ministros do Supremo Tribunal Federal, que são brasileiros natos. E outra dica é que o ministro das Relações Exteriores
não precisa ser brasileiro nato. Antigamente, esse cargo, ministro das Relações Exteriores, só podia ser ocupado por alguém de uma carreira diplomática. Isso já não acontece mais no Brasil, de forma que não é mais necessário ser brasileiro nato para ser ministro das Relações Exteriores. Pode ser nato ou naturalizado. Espero que tenham gostado da dica de hoje e a gente se encontra numa outra oportunidade. Até lá!